Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo a partir das 5h50 da manhã para um bate-papo olhando para fechamento de mercado e trazendo as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro, sempre olhando para âmbito político, economia e cenário corporativo também. Sextamos, dia 10 de dezembro de 2021. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Compartilhe com aquele seu amigo que trabalha em instituição financeira, com aquelas pessoas que querem ser especialistas em investimento ou que gostam de começar o dia bem informado aí sobre tudo que acontece no mercado financeiro. Olhando então um pouquinho para aquilo que aconteceu no dia de ontem, dia 9, tivemos aí as bolsas mundiais em queda, né, e o Ibovespa acabou seguindo também esse caminho das bolsas internacionais com forte realização de lucros, assim como falávamos que havia essa possibilidade aí nas primeiras horas do dia. Após aí alguns dias de alta consecutiva, os investidores aproveitaram também o momento aí de anúncio de uma taxa Selic mais alta e uma perspectiva de continuar ampliando aí o aumento da taxa Selic para conter a inflação no país, encontraram aí um bom momento para realizar lucros aí de algumas compras e de algumas ações aí que subiram também nos últimos dias. Ontem o Ibovespa aí caiu mais de 1,5%. Falamos sobre isso aí na hora que olharmos para números de forma geral, mas a nível global aí os rumores de que a variante Omicron, né, ela é mais transmissível e também falas da OMS, a Organização Mundial da Saúde, de que essa nova variante aí ela pode mudar o curso da pandemia por ser mais transmissível, mesmo que ela não afete aí tão fortemente, não tenha aí efeitos colaterais tão grandes, existe agora essa preocupação aí por parte de especialistas. Isso acaba mexendo com o mercado financeiro a nível global e também temos aí uma ansiedade muito grande no mercado, olhando para alguns indicadores que são divulgados também no dia de hoje e acabam preocupando também investidores ao redor do mundo e especialistas. Por aqui ainda nós tivemos no âmbito político os senadores aí promulgando a parte onde havia consenso da PEC dos precatórios, ou seja, aquilo que foi aprovado na Câmara e no Senado já foi promulgado para dar espaço no orçamento de 2022 e o restante, os pontos aí controversos, né, que houve divergência na opinião aí e no texto da proposta de emenda constitucional aprovada na Câmara para a aprovada no Senado, esses pontos controversos aí voltam a ser discutidos na próxima semana. A princípio aí a partir de terça-feira já devemos ter essa retomada, lembrando aí que temos basicamente a próxima semana aí para discussão de assuntos mais importantes, pois depois temos também aí o recesso parlamentar na semana seguinte, a partir da semana seguinte. E aí podemos ter também uma mudança muito grande nesse cenário a partir disso. Também tivemos aí preocupação, né, com essa sinalização do Copom, como falávamos anteriormente, principalmente com o movimento aí de migração de recursos da renda variável para a renda fixa, forçando aí também esse descontentamento e essa descrença em relação à renda variável, mesmo num momento aí que normalmente aí é de maior força das bolsas da bolsa aqui no Brasil e também de bolsas mundiais, que é o mês de dezembro, né? Normalmente temos um fôlego maior, mas aguardamos aí as cenas dos próximos capítulos também. Continuando e olhando um pouquinho para exterior, lá nos Estados Unidos, que também tivemos aí as bolsas a nível global também caindo, né, nos Estados Unidos. Ontem aí foi um dia aí de preocupação, apesar de os números do auxílio-desemprego terem caído, inclusive mais do que o esperado. Os pedidos de auxílio-desemprego são os menores aí dos últimos quase 50 anos
né, olhando aí para Estados Unidos. Isso também mexe com a perspectiva aí da reunião do FOMC, o Copom lá dos Estados Unidos, né, que na próxima semana, dia 14 e 15, se reúne para falar aí sobre o processo de política monetária, acelerar também a retirada de estímulos e a possibilidade aí de aumento da taxa de juros já a partir de março, abril do próximo ano, como falávamos aí durante a semana. Tudo isso mexeu com o mercado no dia de ontem. Lá na Europa, continua também as bolsas em movimento de queda, com a preocupação aí de medidas restritivas em alguns países, o aumento aí de casos de Covid, né? E óbvio a questão da inflação, que ela também preocupa aí a Europa como um todo. Vamos olhar para números de forma geral. Olhando aí para o índice Ibovespa, no dia de ontem ele fechou em 106.291 pontos, uma queda de 1,67%. O dólar, moeda norte-americana, que vinha aí de alguns dias de queda consecutiva, voltou a subir ontem 0,73% e chegou a R$ 5,57. Olhando para as bolsas norte-americanas, Nasdaq caiu 1,71% a 15.517 pontos, S&P 500, o índice caiu 0,72% a 4.667 pontos, e o índice Dow Jones ficou literalmente no 0 a 0 aí no dia de ontem, se mantendo a 35.754 pontos. Olhando para a Europa, nós tivemos aí o euro subindo 0,02%, né, se mantendo aí na casa dos R$ 6,29, mudando aí apenas algumas casas decimais, né, após o 9. E na Europa aí as bolsas aí também fecharam em queda um pouco mais amenas do que as bolsas norte-americanas. DAX na Alemanha aí caiu 0,30%, chegando a 15.639 pontos. O CAC na França caiu 0,09% a 7.008 pontos, e no Reino Unido a queda foi de 0,22% a 7.321 pontos. Ontem nós tivemos aí a bolsa chinesa fechando com alta de 1,23% a 15.147 pontos, descolando um pouquinho das bolsas mundiais, mas os horários aí de funcionamento e atuação são diferentes, e ela ainda refletia a alta aí dos mercados norte-americanos e europeus em outros dias, e também uma confiança maior aí em relação à redução da crise energética e maior consumo também na China. Japão aí que viu as ações da área de tecnologia voltarem a cair também. Ontem fechou a bolsa Nikkei com queda de 0,47% a 28.725 pontos. Olhando um pouquinho para o cenário de cripto, que tem oscilado bastante aí nos últimos dias, nas últimas semanas, por ser obviamente aí um ativo com maior volatilidade. Ontem também fechou com uma queda de 5,34% o Bitcoin, e o Ethereum caiu 6,04%, números de fechamento aí do dia de ontem. Petróleo futuro também tendo uma movimentação aí caindo um pouco em relação a essa perspectiva aí para o fechamento do ano. O Brent fechando a $73,94 o barril, enquanto o WTI fechou aí com a negociação a $70,55. Já falamos diversas vezes aqui, mas vale a pena reforçar, né, a preocupação aí em relação à retomada econômica e possíveis lockdowns ou medidas restritivas de alguns países faz com que se tenha uma menor perspectiva em relação ao consumo de petróleo, mas ao mesmo tempo uma certa confiança vinda inclusive da OPEP+, né, que já anunciou que a partir do dia 4 aí de janeiro deve ampliar em 400 mil barris de petróleo dia a produção. Isso também faz com que haja bastante oscilação aí nos últimos dias em relação ao preço de petróleo futuro. Índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, com a oscilação das bolsas norte-americanas, ele voltou a subir 8,44%,
e voltou a ficar acima dos 20 pontos, né? 21,58 pontos, fechamento do índice VIX no dia de ontem, índice VIX que mede aí a volatilidade, o risco do mercado de ações e é muito utilizado aí principalmente para movimentos aí de entrada e saída de alguns ativos. Metais futuro, ontem vimos aí o ouro futuro fechando a 1.774 dólares e 40 cents a onça, para fechamento aí de dezembro de 2021, desculpa. Alumínio futuro fechando a 2.628 dólares e o ferro refinado aí se mantendo na casa dos 106 dólares, 106,49 cents. Fechamento de ontem para a tonelada do minério de ferro, que tem se mantido aí nos últimos dias próximo aí entre a casa de 105 e 108 dólares, uma valorização um pouco maior, principalmente aí com maior consumo, maior importação do minério de ferro aí na China, né? Na bolsa de Dalian, vimos aí alguns movimentos aí de valorização nas últimas semanas também. Fechamento do índice Ibovespa no dia de ontem, tivemos aí as principais altas das ações que compõem o índice aí vindo por conta de Gol4, né, que se mantém entre as principais altas aí pelo segundo dia consecutivo, num movimento aí de maior demanda aí por voos, né, domésticos e internacionais. Gol4 então subiu 3,59% e fechou ontem a cotação a R$ 19,35. CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, também subiu 1,49%, fechando ontem aí a R$ 24,46. VEG3 subindo ontem 1,28% a R$ 36,50. EQTL3 Equatorial subindo ontem 1,27% a R$ 23,90. HYPE3, né? IP, né? Ipera 3 subindo também 0,41% a R$ 29,09. Essas foram as principais altas do índice Bovespa no dia de ontem. Já as principais baixas aí tem novamente as ações de varejo, né? Após números ruins aí divulgados anteontem, elas continuam sofrendo. As principais baixas ficaram aí por conta de Lame 4, o ticker aí da holding de lojas americanas, caiu 9,24% a R$ 5,11. Amer 3, né, o ticker aí de lojas físicas, de lojas americanas e também de B2W, caindo 8,56% a R$ 27,97. MGLU3 Magalu caindo 7,78% a R$ 6,28. BID11, né, Banco Inter, as ações Units caindo 7,77% a R$ 35,26 e Via 3 caindo 7,11%, a dona de Casas Bahia e Ponto Frio, Via caindo e chegando a R$ 5,36 as ações aí no fechamento de ontem. Olhando também aí para os indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje e que movimentam o mercado. Hoje nós temos divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, Índice Oficial de Inflação no país. Existe aí uma perspectiva de ele ficar acima de 1% novamente e, obviamente, isso mexe bastante aí com o mercado, principalmente aí olhando também para próximos passos do Banco Central, contendo talvez, né, com a perspectiva de conter a inflação aí que tem retirado o poder de compra de muitos consumidores e afetando principalmente as famílias aí de menor renda. Olhando um pouquinho para indicadores a nível internacional que podem mexer com o mercado, o PIB do Reino Unido é divulgado no dia de hoje, já foi divulgado nas primeiras horas do dia, ele veio bem acima do que era esperado, inclusive inesperadamente. Não se sabe ainda o principal motivo da alta aí do PIB do terceiro trimestre no Reino Unido, mas acaba favorecendo aí essa retomada e esse olhar aí do Banco Central Europeu também nesse sentido. Produção industrial no Reino Unido também é divulgada no dia de hoje, juntamente com a balança comercial, então grande movimentação aí no Reino Unido, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Temos inflação na Alemanha, o IPC, Índice de Preços ao Consumidor, então também vale a pena, visto que a Alemanha e diversos países da Europa têm sofrido bastante com esse indicador. Temos discurso aí de membros do Banco Central Europeu,
com esse olhar para a política monetária e ao controle principalmente aí de inflação, né, próximos passos aí em relação também à retirada de estímulos e aumento de juros, que pode ser discutido aí e dado algum prisma, algum panorama nessas falas de membros do Banco Central Europeu. E nos Estados Unidos, hoje tem divulgação do CPI, né, o Índice de Preços ao Consumidor lá dos Estados Unidos, esse também muito importante, lembrando que existe aí uma nova visão do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, em relação à inflação, inclusive com algumas possibilidades aí de um olhar para acelerar a retirada de estímulos e acelerar o aumento de juros aí no objetivo de conter o consumo e reduzir a inflação alta nos Estados Unidos. Vale a pena então ficar de olho nesses indicadores. Olhando um pouquinho aí para ambiente político e o que pode movimentar o mercado no dia de hoje. Hoje tem aí, na verdade, no dia de ontem, né, finalzinho da noite já, foi aprovado no Senado a desoneração da folha de pagamento. Inicialmente já havia sido aprovado lá pela Câmara, né, foi para discussão aí da CCJ no Senado e ontem aprovado no plenário do Senado. Então, a desoneração da folha de pagamentos até dezembro de 2023, por 2 anos, então, e agora é encaminhada para sanção presidencial, lembrando, né, essa desoneração de folha de pagamentos aí que foi criada para manter emprego e renda, né, principalmente durante a pandemia, ela finalizava agora no dia 23 de dezembro e por isso a importância aí dessa aprovação que garante agora a desoneração de folha para alguns setores até o final de 2023. Também foi encaminhado aí no dia de hoje para o Congresso, né, a proposta que regulamenta o lobby, né, ela será discutida aí nas próximas semanas, talvez não haja tempo hábil para discussão e votação ainda no ano de 2021, mas devemos ter alguns desdobramentos nesse sentido e vale a pena ficar de olho, já falávamos sobre isso, né? Na visão do governo, principalmente da base aliada, a regulamentação do lobby é regulamentar basicamente os interesses do setor privado, já existe aí desde que o mundo é mundo, como é dito aí, o lobby em relação aos políticos, né? Pessoas que têm influência e acabam também influenciando aí a decisão aí de parlamentares em relação a projetos de lei, abertura de pedidos de novas leis e até mesmo em votações, e agora aí encaminhando-se essa possibilidade de aprovar aí o lobby como algo regulamentado aqui no Brasil. Vale a pena então ficar de olho nesses desdobramentos e isso pode obviamente aí mexer com o mercado. Olhando também para os atritos e para a realidade aí do STF, né, finalmente tivemos aí a sabatina do André Mendonça, levou aí praticamente 5 meses aí desde a indicação dele para o cargo no STF, a cadeira no STF, até que passasse a sabatina. Na próxima semana aí teremos a posse oficial do André Mendonça e, inclusive, apesar de ele ter sido indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele já deixou claro aí que na sua posse só entram pessoas vacinadas ou pessoas que apresentem aí um PCR negativo, né? Lembrando, o presidente Jair Bolsonaro aí disse que não se vacinou, né? Não quis apresentar a carteira de vacina, e aí terá que então, para participar da posse aí do novo ministro do STF, apresentar um PCR negativo, que é o teste aí para a Covid-19. Isso também pode ampliar alguns atritos, né? E é interessante, agora teremos uma nova realidade com um ministro também mais conservador no STF, mas que ainda não temos detalhes sobre qual vai ser a postura dele em relação aí a diversos pontos. Por isso é importante ficar de olho nesses desdobramentos. Falando nessa questão dos atritos aí do STF, né, com parlamentares e também com o executivo, recentemente tivemos a questão aí da emenda de relator, que a ministra Rosa Weber suspendeu, agora aí com o Congresso e o Senado assumindo o compromisso de maior transparência e também o governo federal reforçando essa questão, foi retomada, né, a questão das emendas parlamentares. Rosa Weber deu o aval novamente para que continue, isso deve ser votado pelo plenário do STF também na próxima semana, mas voltamos a ter atritos aí do Executivo com o
com o judiciário, né? E desde das manifestações de 7 de setembro, onde logo após as manifestações o presidente Jair Bolsonaro aí, emitiu uma carta aí pedindo desculpas basicamente ao ministro Alexandre de Moraes. E, esses atritos haviam amenizado, havia uma trégua, digamos assim, mas ontem o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o STF, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, por conta de algumas decisões, né, inclusive a própria questão da prisão do deputado Daniel Silveira, né, que foi preso ele por ameaçar o STF e incitar a violência também, além de outros apoiadores que tiveram aí, que inclusive alguns saíram do Brasil para não ser presos, e o Bolsonaro criticou, o presidente Jair Bolsonaro criticou alguns desses pontos. Então devemos ter alguns desdobramentos também desse atrito novamente entre os poderes. E agora o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, ele retomou também as investigações aí por falas do presidente Jair Bolsonaro em uma das suas lives, onde ele associava, né, a vacina contra a Covid-19 para novos casos de HIV, da AIDS. Também ele volta a analisar uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro, onde ele diz que pediu para o ex-ministro, né, e ex-juiz Sérgio Moro investigar aí alguns oposicionistas, né, algumas pessoas que faziam oposição. Isso quando o Sérgio Moro era ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro. Então devemos ter uma continuidade aí desses atritos para os próximos dias. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Então, juros em 11% ao ano, né? A perspectiva aí que o Boletim Focus traz, o próprio Banco Central aí trazendo uma perspectiva aí de um aumento de 1,5 pontos percentuais na próxima reunião em fevereiro. Então, o mercado já começa a olhar para algo próximo de 11% ao ano de taxa Selic, e isso também mexe aí com a questão de benefícios do governo. Lá em Brasília se fala aí no presidente Jair Bolsonaro ampliar o benefício do Auxílio Brasil aí de 400 para algo próximo de 600 reais. E obviamente, né, quando olhamos discussões como estamos tendo agora em relação a controle monetário, né, política monetária e política fiscal, que deveria retirar um pouco aí de incentivos, reduzir os gastos aí do governo, temos uma perspectiva de aumento talvez para o próximo ano, e essa discussão, esse boato talvez vindo aí de Brasília, pode ter alguns desdobramentos que afetem o mercado também. Olhando um pouquinho agora para a parte de economia, temos aí esse olhar aí para esse aumento da taxa de juros, né? O Banco Central então já deixando claro que na próxima reunião em fevereiro existe a perspectiva de aumentar novamente a taxa Selic em 1,5 pontos percentuais, com o principal objetivo de correr atrás da inflação e esses aumentos continuarem até que a inflação realmente aí arrefeça, né, e comece a cair. Contudo, aí, essas falas acabam tendo aí alguns posicionamentos e algumas visões diferentes aí do mercado, e os especialistas que estão longe de algum tipo de consenso, né, mas já começam a olhar para um piso, né, de 11,75% aí de taxa básica de juros de Selic aí para o próximo ano. Então essas situações acabam também trazendo uma precificação diferente para ativos, um modelo diferente para a taxa de juros, e óbvio essa é a perspectiva olhando para o mercado, né? Banco Central e o Boletim Focus tem uma visão diferente. Na segunda-feira podemos ter, obviamente, aí um prisma diferente vindo aí do Boletim Focus, mas temos esse olhar aí do mercado nesse momento, e isso aí pode mexer cada vez mais aí, ter desdobramentos aí que impactam o mercado financeiro. Olhando agora um pouquinho para a questão de economia no exterior, nos Estados Unidos existe uma grande preocupação e ansiedade em relação à divulgação do CPI, né, o índice oficial de inflação deles lá nos Estados Unidos, que ele remunera aí, obviamente, aí alguns títulos públicos, mas ele impacta diretamente aí no bolso da população. E lembrando aquilo que já falamos em outros momentos aqui, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, mudou o prisma, o olhar em relação aí à inflação lá nos Estados Unidos, e esse novo olhar aí em relação à inflação acaba preocupando aí,
trazendo aí um olhar para redução de consumo, e o CPI a ser divulgado hoje pode mexer bastante aí com as falas e com a discussão aí do FOMC na próxima semana. Enquanto isso, no dia de ontem, já o presidente Joe Biden, presidente norte-americano, já tentava minimizar aí os dados de inflação, mesmo antes deles serem divulgados. Então, realmente uma expectativa, uma perspectiva aí bem grande de aumento aí no CPI a ser divulgado no dia de hoje. Então, vale a pena ficar de olho nesse movimento. Olhando ainda para esse olhar internacional, a China, né, tenta reforçar a confiança aí do mercado em relação às empresas chinesas. Na China, e sempre temos o problema aí da intervenção do Estado, né, em alguns setores da economia, que sempre acabam afetando aí o mercado chinês. E recentemente aí tivemos os problemas com as incorporadoras, inicialmente lá a Evergrande, depois outras incorporadoras um pouco menores também anunciando uma possibilidade de calote. Nesse momento aí a Evergrande tenta renegociar, né, reestruturar muitas das suas dívidas com instituições financeiras, mas existe um grande risco aí de calote, principalmente aí dos prêmios em dólar. E inclusive aí a Evergrande teve aí o seu rating rebaixado aí para default restrito, né? Então também preocupando bastante, e a China nesse momento tenta então manter a confiança aí dos investidores internacionais, e como segunda maior economia do mundo, isso acaba tendo um impacto grande aí na economia e no mercado financeiro global. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos então da Evergrande e possíveis novas empresas, né, que anunciem algum calote, assim como aconteceu aí alguns meses atrás. E aqui, olhando um pouquinho para a economia e outros indicadores aqui no Brasil, teremos mudanças aí na diretoria da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Essa semana também a CVM anunciou aí algumas discussões em relação a produtos destinados aí ao investidor de varejo, ao investidor pessoa física normal, e quais serão os próximos passos, né, do mercado de capital. É a grande discussão aí, principalmente tivemos muitas mudanças em relação à compra de BDRs, que agora pode ser feita aí também aí por investidores, pessoa física normal e não somente investidores qualificados, e os produtos disponíveis aí para o público geral podem ter mudança também no próximo ano. Vale a pena então ficar de olho nesses desdobramentos. E agora, olhando um pouquinho para cenário corporativo, ontem o BNDES aí aprovou um empréstimo de mais de 311 milhões aí para a Sanepar, né, que deve ampliar aí o sistema de esgoto em algumas cidades do Paraná. Lembrando, né, o marco aí do saneamento que foi aprovado e mantido pelo STF, aí as regras aí há poucas semanas foram mantidas aí pelo STF. Isso também deve movimentar bastante o setor, né? Sanepar também é uma empresa listada na bolsa, lembrando, isso não é recomendação de compra ou venda, apenas falando aí do setor que tende obviamente aí a buscar maiores investimentos, até porque trata de saúde pública diretamente, né? Quando olhamos aí para tratamento de esgoto de forma geral. E a sexta maior empresa aí da América Latina, né, o Nubank, que abriu capital no dia de ontem, até hoje não garantiu nenhum retorno específico aí aos acionistas. Teve aí nesse ano o primeiro semestre ou o primeiro trimestre aí com resultado aí positivo, mas os investidores aí confiando bastante na companhia, que abriu ontem capital, estreou ontem então capital aberto na Bolsa de Nova York, e as ações aí no fechamento subiram mais de 14% na estreia. Vale a pena ficar de olho nos desdobramentos aí da Nubank, como falávamos ontem também, qual será o próximo passo agora que ela se torna uma empresa com capital aberto e com acionistas, né, cada vez mais buscando aí retorno financeiro. Qual será a política agora da empresa em relação ao cliente final? Vale a pena então ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando ainda para a questão de investimentos, o grupo francês Egis
planeja dobrar a participação deles em operações aqui no Brasil. O foco principal da empresa aí é atuar em leilões aí de infraestrutura, né, onde oferece aí concessão de rodovias, aeroportos, etc. E isso aí também pode trazer investimento aí do grupo francês cada vez mais aí para o Brasil, eles dobrando sua participação em investimentos no país. Santos Brasil também iniciando agora a segunda etapa de investimento para a ampliação da operação no Porto de Santos, construindo um novo pátio. Isso também mexe com o setor. Lembrando, né, temos obviamente aí algumas dificuldades no momento aí por conta da crise global que aumentou o preço dos fretes, casos de Covid que às vezes fecham aí por alguns dias todo o porto lá na China, né, uma das medidas que o governo chinês tem utilizado, e isso afeta também aí a necessidade de container e a necessidade de uma melhora na operação aí dos portos, mas esse é um mercado que cresce cada vez mais e é interessante olhar aí, então os investimentos aí no setor de comércio marítimo, né, de transporte marítimo, e também investimentos aí que envolvem aí situações alternativas como portos, ferrovias, etc. Lembrando, não é recomendação de compra, apenas notícias aí que podem mexer e impactar com o mercado financeiro. E em meio aí à redução no mercado de renda variável, né, vemos aí cada vez mais aí uma exposição de empresas a M&As e principalmente aquisições, né, algo que tem acontecido bastante aí no mercado, enquanto muitas empresas, pelo momento de volatilidade, acabaram suspendendo aí o IPO, oferta inicial de ações, muitas empresas também aproveitando o caixa e partindo aí para compra, né, adquirindo ou fazendo fusão com outros grupos, e isso aí deve ter uma continuidade também no próximo ano, até por esse momento de volatilidade que temos. Empresas com caixa reforçado acabam tendo maiores oportunidades de compra de concorrentes, né, ou de oportunidade de investimento através de aquisições. Olhando agora um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, já são 6h22 da manhã, temos as bolsas asiáticas fechadas. Na China, as bolsas fecharam aí com leve queda. A bolsa chinesa fechou em queda de 0,24%, aí às 5h30 da manhã, a 15.111 pontos. Ainda olhando para a Ásia, a bolsa Nikkei no Japão também fechada desde as 3 horas da manhã, após algumas altas aí durante a semana. Ela hoje aí reforça aí a queda de ontem, caindo mais 1%, exatamente 1%, e fechando aí a 28.437 pontos. Pré-market e bolsas europeias aí oscilando bastante também nas primeiras horas do dia, mesmo em meio a algumas notícias positivas vindo da Europa. A questão aí do aumento da variante Omicron, né, aumento dos casos de Covid, e também toda essa volatilidade do mercado faz com que as bolsas europeias nesse momento operem todas em queda. O DAX na Alemanha nesse momento cai 0,40, o CAC na França cai 0,45 e no Reino Unido aí temos uma queda de 0,21%. Não há um consenso ainda, né, olhando para essas primeiras horas do dia sobre o caminho aí das bolsas internacionais. Pré-market dos Estados Unidos ele tem um caminho diferente, uma leve alta, apesar de bastante oscilação também nessas primeiras horas do dia. Nesse momento aí, o pré-market traz aí Dow Jones subindo 0,15, S&P 500 subindo 0,25 e Nasdaq também subindo 0,25, mas lembrando, o mercado é soberano, temos muitos indicadores que podem mexer com o mercado no dia de hoje, principalmente aí um olhar e falas do Banco Central Europeu que podem trazer uma maior confiança ou até mesmo desconfiança aí para o mercado e mexer com o resultado das bolsas a nível global. Índice Bovespa, por sua vez, deve seguir as bolsas internacionais, normalmente seguindo aí as bolsas norte-americanas, talvez com uma possibilidade de leve alta, mas lembrando que o mercado é soberano e que o mercado interno
Aqui no Brasil, os acontecimentos também podem mexer e trazer aí um descolamento ou potencializar resultados. Por aqui, obviamente, o que mais impacta é a divulgação do IPCA no dia de hoje e também essas possíveis falas aí do presidente Jair Bolsonaro e boatos de Brasília de tentar aumentar ainda mais o Auxílio Brasil, o que geraria aí um choque em relação ao caixa, né, ao orçamento de 2022. Então aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Por hoje é isso. Na segunda-feira nós retomamos aqui a partir das 5h50 da manhã para falar sobre tudo o que aconteceu no mercado no dia de hoje, trazer notícias de fechamento e o que podemos esperar para a próxima semana. Um bom dia de trabalho, um bom final de semana e nos vemos lá. Tchau, tchau.